Então quer dizer que o Copom elevou a taxa Selic de 4,25 para 5,25, não é isso? Pois é, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre isso, por que isso aconteceu, o que a gente faz com os nossos investimentos e como a gente orienta os nossos clientes. E responder a pergunta do Leandro Persilha, que ele mandou lá no Instagram. Ele perguntou o seguinte: na sua opinião, seria bom para o mercado aumentar ou diminuir? Perguntou o Leandro. E é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Então, para a gente começar, preciso fazer aquele jabá inicial. Aliás, eu tenho 2 recados muito importantes. Primeiro, para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí de notificação, tá bom? E o segundo, que é um recado muito importante, no dia 28 de agosto é dia do bancário. E por isso, dos dias 23 de agosto aos dias 27 de agosto, a gente vai fazer um mega evento para a gente falar sobre essa profissão que é muito importante, sobre essa profissão que vem segurando a onda aí nos maiores desafios que a gente vem passando. Aliás, essa é a segunda edição da Semana do Bancário, o ano passado nós fizemos também, foi um sucesso, e eu quero convidar você para se inscrever na Semana do Bancário, o link está aqui embaixo, tá? Se inscreve, é um evento gratuito, você vai adorar, tenho certeza, porque a gente está produzindo um conteúdo incrível para essa semana, beleza? Então, feito aí os 2 jabás, vamos lá. O lance é o seguinte: Copom subiu a taxa, isso já era esperado pelo mercado, então não tem uma novidade aqui. E antes de eu falar, deixa eu só fazer uma pequena correção. Quando acontece esse tipo de movimento, é muito comum você ver algumas pessoas falando assim: o Copom subiu a taxa Selic em 1%. Não, pelo amor de Deus, tá? Se você sair por aí falando que o Copom subiu a taxa Selic em 1%, por favor, não diga que estudou comigo, tá bom? Fechado? O Copom não subiu a taxa Selic em 1%, ele subiu em 1 ponto percentual. Por quê? 1% seria calcular 1% em relação aos 4,25. Não daria 5,25 o resultado, tá bom? Então é 1 ponto percentual. Agora, primeira coisa, o que você e o seu cliente deve fazer com seus investimentos? Resposta: nada. Não tem que fazer nada. Eu parto do princípio que as suas decisões de investimentos, elas não devem ser pautadas na taxa de juros atual. Elas não devem ser pautadas nisso. Elas devem ser pautadas nos seus objetivos enquanto investidor. Veja, investir em renda fixa pós-fixada, de um modo geral, a gente usa muito esse instrumento na renda fixa pós-fixada para fazer a nossa reserva de emergência, para ter uma liquidez ali, dado uma necessidade de curto prazo que a gente eventualmente venha a ter. Neste momento, investir em renda fixa pós-fixada significa que, com a elevação da taxa de juros, haverá uma elevação do rendimento dos seus investimentos pós-fixados. Só que a gente tem de sempre fazer a leitura de esse rendimento, a gente tem de olhar para o rendimento real e nunca ficar iludido com o rendimento nominal. O que na prática significa dizer que a gente tem de pegar esse rendimento e descontar a inflação. Então vai aumentar, a inflação está alta, então, enfim, na prática não vai mudar muita coisa. Qual que é o lance? É que quando a gente tem essa elevação de taxa de juros, isso pode afetar outros mercados, inclusive o mercado de renda variável, por 2 razões. Razão número 1 é que uma das metodologias que a gente usa para precificar empresas na bolsa é uma metodologia chamada fluxo de caixa descontado. Escreve aqui na tela para nós, editor. Aí, fluxo de caixa descontado. Não, desse lado aqui, ó. Isso. Fluxo de caixa descontado, tá bom? E quando você usa essa metodologia, você desconta um fluxo de caixa projetado da empresa por uma determinada taxa. E essa taxa, obviamente, tem alguma relação com a taxa livre de risco, que é a nossa Selic. O que na prática significa dizer o seguinte: com a elevação da taxa de juros, se você for precificar uma empresa pela metodologia do fluxo de caixa descontado, o que na prática vai acontecer é que o valor da empresa vai ser menor por conta dessa elevação de taxa de juros. Por isso que a gente diz que existe uma correlação inversa entre taxa de juros e bolsa. Uma elevação de taxa de juros tende a movimentar a bolsa para baixo. É sempre assim? É isso que vai acontecer? Não, a gente precisa entender que outros fatores ajudam na precificação das ações na bolsa, mas essa é uma métrica importante. Outro ponto importante é que uma elevação de taxa de juros, nesse momento, ela pode representar uma segurada na elevação do dólar, o que tem sido muito prejudicial para a gente, esse dólar tão alto. Então, a gente já começa aqui a responder a pergunta do Leandro, que, como eu disse, perguntou sobre a minha opinião, se isso é bom ou é ruim. A resposta é: elevação de taxa de juros sempre é ruim, sempre. Ponto final. A grande questão é a seguinte: elevação de taxa de juros, em alguns momentos, é necessário.
E uma analogia que pode parecer um pouco grosseira, mas pode ajudar você a entender é o seguinte: um paciente que tem alguma doença grave, esse paciente ele precisa fazer algum tipo de tratamento, às vezes um tratamento invasivo, que vai deixar ele ruim, com reações adversas e tudo mais. E aí, se eu perguntar para esse paciente, esse tratamento que você vai fazer é bom ou é ruim? Ele vai dizer o seguinte: olha, o tratamento é muito ruim, mas eu preciso fazer. Por quê? Se eu não fizer esse tratamento e a minha doença avançar, será muito pior. Então essa analogia ajuda você a entender o seguinte: a elevação de taxa de juros é ruim, é péssima. Mas se a gente não fizer isso, é muito pior, porque a gente vai continuar sofrendo com a elevação do dólar e pior, com a elevação da inflação. E o dólar em si tende a provocar uma elevação da inflação. E aí a inflação ela é um mal horrível para nossa sociedade. E, diga-se de passagem, ela é muito ruim para toda a nossa sociedade, mas principalmente para os mais pobres. Por quê? Você que está aqui acessando esse conteúdo, você que eventualmente já investe no mercado financeiro, você que conhece de instrumentos financeiros, talvez você consiga, assim como eu, até proteger o seu dinheiro contra a alta da inflação usando alguns instrumentos de investimentos que existem. Só que veja, pensa numa pessoa, numa família que ganha ali o auxílio emergencial ou um salário mínimo aí de R$1.000 por mês. Lembrando, a gente tem de levar em consideração que a renda média do brasileiro é muito baixa, tá? E aí, essas pessoas, elas estão fazendo o que a gente diz que é da mão para a boca, ou seja, tudo aquilo que elas produzem necessariamente vai para o seu consumo. E a inflação tende a aumentar o preço do consumo. Até chegar um ponto que uma pessoa que tem uma renda dessa, ela tem de decidir e fazer um trade-off que é muito difícil. Cara, eu vou almoçar ou eu vou jantar? Porque os dois não dá mais, porque subiu o preço do arroz, subiu o preço do feijão, da carne, do ovo, do frango, da luz, da água, do gás. Porque a inflação, ela vai corroendo o poder de compra nosso e, como eu disse, principalmente de quem é mais pobre, porque as pessoas não conseguem, dado as suas respectivas rendas, não conseguem pensar em eu vou usar um instrumento no mercado financeiro para me proteger da inflação. Então, respondendo a pergunta do Leandro, é ruim o aumento da Selic, mas, dado o momento que nós estamos vivendo, ela é totalmente necessária. O Copom, ele precisa tomar decisões pensando especificamente na inflação. E neste momento a inflação está alta. E aí já vai uma outra coisa que eu quero te falar. O Copom, ele não está nem um pouco preocupado com a inflação de agora, nem com a inflação passada. Mas o IGPM está 30%. O IPCA, que o próprio Copom usa para acompanhamento de meta, tá aí a projeção de fechar 7% ao ano. O Copom não está preocupado com a inflação de agora, porque a decisão que ele toma hoje não vai impactar na inflação do mês que vem. Não vai. A decisão que o Copom toma hoje começa a impactar na inflação daqui 2, 3 meses, onde a gente começa a sentir isso. Então a decisão de hoje é pensando na inflação do futuro. E falando especificamente sobre o sistema de meta de inflação, uma coisa é fato, esse ano nós já perdemos a guerra. Esse ano já foi, a nossa inflação vai fechar acima do teto da meta, tá? Ponto, não dá pra gente reverter isso mais. Agora, o Copom toma essas decisões agora para que o ano que vem a gente tenha uma inflação controlada, porque, repito, a inflação é o pior mal que a gente pode enfrentar. E um outro ponto para a gente fechar esse vídeo é pensar sobre as decisões que nós precisamos tomar em relação à taxa de juros. Explico. Aumento de taxa de juros significa necessariamente um aumento do custo de capital. Aumento do custo de capital significa necessariamente que fica mais difícil as empresas acessarem capital para investir ou fica minimamente mais caro. E se fica minimamente mais caro, para que haja um plano de sobrevivência aqui, as empresas precisam fazer um trade-off entre investir ou não. E não investir significa não gerar emprego, não gerar renda, não gerar arrecadação. E aí a gente entra nesse ciclo ruim. Aliás, ciclo este que estamos inseridos desde 2015 nessa crise econômica, né? 2015, 2016. Claro, ela foi agravada pela pandemia, mas é uma crise que vem se estendendo há muito tempo. E um outro ponto que é extremamente importante a gente olhar é a situação fiscal do país. A pandemia, ela aumentou em muito os gastos do governo por razões óbvias e que claramente eu não vou discutir o mérito disso aqui, porque não tem como a gente discutir o mérito aqui. Mas o fato é o seguinte, como a gente aumentou muito o nosso endividamento público,
A taxa Selic, essa elevação, ela implica necessariamente em aumentar, em dizer pra gente que aumentou o custo de carrego dessa dívida. Em outras palavras, que aumentou o custo da dívida pública, o quanto que o governo tem de dedicar de dinheiro para manutenção da dívida pública e poder seguir aí a sua economia. E aí, a gente entra num problema que se torna ainda maior. Por quê? Olha só, eu disse que nós estamos inseridos em uma crise econômica e aí por isso a gente tem muita gente desempregado, porque tem muita gente desempregada, tem pouca arrecadação e porque tem pouca arrecadação o governo não tem dinheiro para financiar os seus projetos e etc e tal, e porque ele faz isso ele precisa captar dinheiro emprestado do mercado. E porque o governo faz isso, ele aumentou muito o seu endividamento. E agora, dada a situação da inflação, a gente aumenta a taxa de juros, deixando essa dívida mais cara. E deixar essa dívida mais cara significa dizer o seguinte, olha, eu, governo, que já tinha pouco dinheiro para investir na sociedade, em serviços básicos, etc e tal, eu vou ter de ter menos dinheiro ainda. Por quê? Eu aumento a taxa de juros, e aumentar a taxa de juros significa dizer que isso pode diminuir a minha arrecadação e mais, isso aumenta o custo da dívida que o governo tem aqui. Então é um trade-off muito difícil para o Banco Central tomar essa decisão. Manter a taxa baixa é ruim porque isso provoca a inflação e, como eu disse, a inflação ela é péssima para a nossa sociedade. Se eu tivesse que escolher entre aumentar o custo da minha dívida e aumentar a inflação, certamente eu optaria por aumentar o custo da dívida e não aumentar a inflação, porque, como eu disse, a inflação ela vai direto na veia dentro das famílias mais pobres. Então, tá aí a necessidade de se elevar essa taxa de juros. E você que precisa tomar decisões em relação aos seus investimentos, a minha recomendação é que você faça boas diversificações, que você monte um plano de investimento que esteja pensado no longo prazo, que não esteja pensado na taxa de juros de hoje, porque a taxa de juros de hoje não é a mesma da semana que vem, ou melhor dizendo, do mês que vem. A equipe econômica do governo atual não é a mesma equipe econômica do próximo governo, seja ele em 2022 ou em 2026. Então as nossas decisões de investimentos elas não podem estar balizadas no que acontece no Banco Central, no que acontece no Ministério da Economia, no que acontece com o Presidente da República. As nossas decisões de investimento devem estar balizadas nos nossos objetivos de investimentos e sempre pensando em diversificação. Diversificação de mercados, que significa você pensar na renda fixa pós-fixada, você pensar na renda fixa pré-fixada, o que neste momento não faz tanto sentido, porque nós temos agora uma tendência de elevação de taxa de juros, e na minha visão, agora aportar em renda fixa pré não é algo tão acertado assim, mas você também precisa colocar em câmbio, você também precisa colocar em ações e, na medida do possível, também pensar em diversificação geográfica. Claro, eu sei que quem está começando não necessariamente consegue fazer isso, mas tenha em mente que a sua carteira de investimentos deve ser decidida com base no seu objetivo pessoal e não com base na taxa de juros atual, porque senão todo mês ou a cada 45 dias você vai ficar aí tentando rebalancear a sua carteira e aí você gasta muito dinheiro com corretagem, com impostos e não chega a lugar nenhum. Tá bom? Então essa era a minha reflexão. Para resumir tudo que eu falei, elevação de taxa de juros, claro, é ruim. O que você deve fazer com seus investimentos? Nada, mas elevação de taxa de juros é necessário e o que você deve pensar em assunto de investimento é montar uma carteira de longo prazo que consiga fazer uma diversificação para que você fique tranquilo para tomar suas decisões independente de onde vá a taxa de juros. Fechado? Conta pra mim aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você. Vai ser muito legal a gente debater e eu quero reforçar. Vem participar da Semana do Bancário que vai ser um evento incrível. Eu garanto que você vai aprender muito e a gente vai evoluir muito na Semana do Bancário. O link para você se inscrever está aqui embaixo e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.